Na marcenaria existem algumas técnicas clássicas que vêm lá da marcenaria tradicional que são usadas até hoje. E você sabe o porquê? Porque elas são simples e eficientes ao mesmo tempo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os detalhes da famosa técnica fura e espiga. Esse tipo de encaixe é muito usado em móveis que sofrem muitos esforços, como cadeiras, mesas e poltronas. E esse tipo de encaixe não pode ceder com o tempo, senão o móvel acaba ficando meio molenga, meio frouxo, conforme o uso. A fura e a espiga têm uma alta resistência mecânica em função do próprio encaixe da madeira, combinada com a colagem, que é essencial nesse tipo de junção. E dependendo do caso, recebe um travamento adicional que pode ser feito com pino ou com prego, que garante móveis por décadas. Existem algumas variações desse tipo de encaixe e também formas diferentes de construção. E hoje eu vou mostrar para você as que eu mais uso aqui dentro da minha marcenaria. Como demonstração prática, eu vou usar essas duas peças de Cumaru. Em relação à espessura, não necessariamente precisa ser a mesma. A espiga ela pode ser até um pouco mais fina, vai depender do design do seu móvel. Em relação ao posicionamento, a gente vê fura e espiga aqui no topo, como base de uma mesa, ou até mesmo aqui no centro, como reforço de uma travessa de um móvel. Para fazer a fura, você pode usar uma furadeira vertical, uma furadeira horizontal, um formão ou até mesmo um bedame, que é parecido com o formão muito usado nesse tipo de fura. Eu vou usar a tupia, que eu acho muito mais fácil e gosto também da precisão da usinagem da peça. Para fazer a espiga, você também pode usar algumas outras máquinas. Você pode usar a serra circular ou você pode usar ferramentas manuais como o serrote e o formão. E eu vou usar a serra circular e também o formão. Eu vou realizar a fura aqui no centro da peça, como se fosse o encaixe de uma travessa. E qual a largura ideal de uma fura? No nosso meio, nós dizemos que a largura tem que ser pelo menos 1/3 da espessura aqui da peça. No meu caso, aqui eu tenho 45 milímetros, então o ideal é que tenha pelo menos 15 milímetros, senão você não tem uma junção mecânica muito forte. Essa fresa que eu vou usar aqui para fazer a usinagem, ela tem 3/4 de polegada, que é quase 20 milímetros, então me atende super bem. Em relação ao comprimento, não existe uma regra, mas se você fazer uma fura muito comprida, você vai ver aqui do lado, dos lados aqui da espiga, o rebaixo da madeira, e você acaba não tendo um travamento tão forte. Então o ideal é que ela fique alinhado com essa face aqui, ou pelo menos alguns milímetros aqui para o lado de dentro. No meu caso, aqui pelo que eu estou vendo, eu consigo fazer uma fura com um comprimento de 3 centímetros ou 30 milímetros. Eu gosto de fazer o ajuste de duas formas, fisicamente pelo traço na peça e também medindo aqui o centro da base até a guia paralela. Como a minha peça tem 45 milímetros, aqui eu preciso ter 22,5 milímetros. Coloquei 2 limitadores, assim eu consigo controlar o avanço da tupia para limitar o comprimento da fura. Em relação à profundidade, eu vou usar aqui esse ajuste da tupia. Só lembrando que velocidade e qualidade não combinam na marcenaria. Então não tente fazer o mergulho de uma vez só, que as chances são altas de você estragar a sua peça. Vá fazendo passadas de leve e aos poucos você vai aprofundando mais a fresa. Aqui eu vou fazer uma fura com uma profundidade de 25 milímetros.
E a última dica, você pode colocar uma base da mesma altura da peça que você vai usinar. Assim você tem mais estabilidade na hora de realizar as passadas. A fura está praticamente pronta, agora vou trabalhar na espiga. Ela precisa ter 25 milímetros de profundidade, ou um pouquinho menos para não bater no fundo. Preciso acertar os cortes nessa face e também nessa face aqui. Vou fazer inicialmente na serra circular de bancada, depois a gente trabalha no arredondamento. Eu vou usar esse gabarito porque eu me sinto mais seguro na hora de fazer o corte numa peça tão estreita aqui em cima da serra. É um gabarito super simples que ele é encaixado aqui na régua e não tem tanta dificuldade para você fazer. Importante, é melhor você cortar um pouco menos e depois tirar, remover o material com o formão, com a lixa ou com a grosa, do que cortar demais e ter uma espiga folgada. Para isso eu já transferi os traços aqui, os respectivos traços, e vou fazer as passadas com o uso do gabarito. Espiga feita, ela ficou levemente maior como eu havia comentado, agora é hora de trabalhar com as ferramentas manuais. Como a fura tem essa parte arredondada, então eu preciso arredondar a espiga aqui. Eu vou fazer um corte com o serrote aqui nos cantos, tiro com o formão para fazer um corte mais bruto, aí sim eu entro com a grosa e com a lixa. Espiga finalizada, e eu tenho algumas observações antes da gente ir para a próxima etapa, que é a etapa da colagem. Quando você fizer essa junção, ela não pode ficar folgada e ela também não pode entrar prensada. Ela tem que ficar o quê? Ela tem que ficar justa. Se você deixar muito folgada, então vai ficar uma junção frágil. Agora, se ela entrar muito prensada, você acaba expulsando toda a cola. E a cola tem um papel muito importante nesse processo aqui, nessa técnica de fura e espiga. Então, procure deixar uma junção bem justa. Sem pressa, você vem trabalhando com a grosa, com o formão, com a lixa. Etapa da colagem. Você pode usar as 3 colas, vai depender do tipo de peça, do tipo de móvel que você está produzindo. Se você estiver produzindo móvel para um ambiente interno, onde não tem nenhum tipo de umidade, você pode usar a Titebond original. Agora, se for um móvel de varanda, onde tem um pouco de exposição em relação à umidade, Titebond 2. E se for um móvel, uma peça que vai ficar exposta ao tempo, aí sim a Titebond 3. O processo de aplicação da cola é igual, independente de qual você vai usar. Então nós vamos passar a cola e fazer a junção aqui da fura e da espiga. Aqui a gente passa a cola em toda a peça, inclusive aqui na base, na parte da lateral. E agora vamos fazer o encaixe. Acabei de efetuar a colagem, a peça está bem justa e a cola está aqui na parte de dentro. O que é clássico nesse tipo de encaixe é a gente colocar um travamento. Pode ser com pino
ou com prego. Nesse caso, eu vou usar o tradicional aqui, que é o prego. Qual que é a ideia? Você bater esse prego, colocar esse prego de uma forma que ele faça o travamento da espiga pelo lado de dentro. Então essa é a ideia. Como a gente tem as marcações, se você já tiver lixado, você pode fazer as medições novamente e colocar um prego aqui. Então você acaba tendo um travamento triplo. Você tem o encaixe da madeira, a colagem com a cola e o travamento com os pregos ou pinos. Os pregos ajudam também a reduzir a quantidade de grampos. Até recomendo que você use na hora de fazer a montagem da peça. Aqui no caso é uma peça de demonstração, mas se você for montar uma mesa, uma cadeira, uma poltrona, coloque os grampos, bata o prego ou pino e assim você já tem uma fixação. É claro que você precisa aguardar o tempo de secagem total da cola para ter a maior resistência aqui na junção furo e espiga. Se porventura ficar alguma diferença do passe da serra ou quando você trabalhou com o formão com a grosa, você pode usar a clássica cola com serragem, aguarda secar, passa uma lixa, dá o acabamento na peça que vai ficar muito bonito. Agora toda vez que você sentar numa poltrona, numa cadeira e você sentir aquela movimentação, você já sabe que provavelmente não foi usada uma técnica tão forte como essa. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Forte abraço e até o próximo vídeo.